As minas de carvão. A América, no início do século XX, foi conhecida pelo uso generalizado do trabalho infantil. Em 1910, cerca de 2 milhões de crianças com idades entre 5 e 15 anos estavam empregadas nos Estados Unidos. E não estamos falando de entregadores de jornais. Essas crianças foram expostas a grandes quantidades de calor na indústria de fabricação de vidro, à maquinária pesada em fábricas têxteis e ao pó sufocante das minas de carvão. Colocar as crianças para trabalhar nestas condições é considerado crime hoje em dia, mas na época, muitas crianças já trabalhavam em fazendas familiares ou como aprendizes em fábricas. Quando as empresas industriais cresceram no final do século XIX, elas eram levadas à força para um trabalho industrial dominado por adultos, a fim de levarem mais renda para famílias miseráveis da época. A mineração de carvão, em particular, tornou-se especialmente importante. Foi a fonte de energia que forneceu eletricidade, máquinas de novas fábricas e prédios aquecidos. Empurrados para essa indústria em expansão, as crianças frequentemente trabalhavam como caçadores, abrindo e fechando portas de ventilação em muitas minas. Elas tinham turnos de trabalho de até 12 horas por dia. Tudo isso para receber apenas 75 centavos por dia, sem alimentação adequada, sem equipamentos de segurança e em condições quase obscuras. Outras crianças trabalhavam dentro das minas, empurrando os caminhões de carvão ou guiando as mulas que os puxavam através de túneis muito estreitos. Mas alguns trabalhavam quebrando carvão em pedaços mais uniformes e removendo as impurezas. Durante todo esse tempo, os proprietários se beneficiaram muito contratando crianças para trabalhar em suas minas. Essas crianças poderiam passar por espaços apertados e pequenos para adultos. As crianças também recebiam valores bem menores do que os adultos e eram mais fáceis de se gerenciar. Mas, para as crianças, isso significava abandonar sua educação e estar sujeito a perigos no local de trabalho. Provavelmente, além de sua compreensão. Se uma criança se machucasse no trabalho, muitas vezes não havia compensação por seus ferimentos ou qualquer tipo de ajuda. Elas eram simplesmente substituídas por outras crianças. Alguns empregadores às vezes alegavam que a criança tinha cometido negligências apenas para serem dispensados dos trabalhos. O caso de um garoto chamado Arthur Harvard chama a atenção. Ele foi gravemente ferido em um túnel estreito após guiar uma mula por um longo caminho na mina. Depois do ocorrido, o seu empregador afirmou que o menino estava plenamente consciente das condições em que estava exposto e que ele assumiu o risco de permanecer nesse emprego. Devido à gravidade dos ferimentos, Arthur morreu meses depois por complicações e desnutrição. Com o passar do tempo, histórias como a de Arthur Harvard se espalharam por todo o país e conduziu à formação do Comitê Nacional do Trabalho Infantil, que contratou fotógrafos para finalmente expor as condições em que essas crianças pequenas estavam trabalhando. As fotos comoveram a todos e, finalmente, o emprego de crianças em minas de carvão foi banido.